Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário Gari 11 FII Guardian Real Estate, trazendo aqui algumas atualizações na parte do seu portfólio, alavancagem, que é sempre importante a gente monitorar, e também na rentabilidade. Lembro que isso aqui não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esquece o like também. Seu comentário é sempre importante aqui para o crescimento do canal. Dito os avisos e pedidos, eu já separei aqui logo a página onde a gente consegue ver um breve resumo em relação ao seu portfólio, diversificação, inquilinos e tipologia dos imóveis. Aqui eles deixam um pequeno resumo, seguindo o seu propósito de ser uma solução única para os investidores de tijolos que buscam previsibilidade e estabilidade nos dividendos. O Gari apresenta uma composição híbrida entre logística e renda urbana, desde que saiu ali do GALG 11, que eu acho que quase todo mundo aqui, uma grande parte dos investidores do Gari vem ali do antigo GALG 11, que mudou para tentar colocar também a renda urbana dentro do seu portfólio. A aquisição e consolidação de 15 imóveis do Carrefour reforça, o fundo reforça ainda a sua estratégia de diversificação. Ao todo são 39 imóveis locados a 6 inquilinos de primeira linha mediante contratos atípicos de locação e de longo prazo. Basicamente, a tese do Gari é essa aí: buscar logístico, renda urbana, contratos atípicos, contratos longos, inquilinos que sejam de boa qualidade para evitar um problema de inadimplência, já que é um contrato atípico. Geralmente contrato atípico dificilmente vai ser desfeito pelo inquilino. Então, se você tem um bom inquilino, isso traz uma certa tranquilidade, uma previsão ao longo do tempo aí em termos de receita, bem reajustados pela inflação, que protege bastante, especialmente o brasileiro, né, que tem aí um pouquinho de problema em relação a essa parte, que o IPCA geralmente é 4, 5% ao ano. Então você tem aí essa certa proteção. E buscando aqui uma diversificação de imóveis, é uma quantidade muito boa, né? Se a gente olha 40 ativos quase, mas só são 6 inquilinos. Ainda é uma quantidade bem pequena aqui dentro do seu portfólio. Seria bem interessante se eles conseguissem. Acredito que ao longo do tempo esse vai ser o foco da gestão, tentando buscar aí novos inquilinos. Os contratos tem aqui 100% atípico, multa integral. Então, se o inquilino sai antes do tempo, ele tem que pagar a multa referente a todo esse período, com prazo de 12 anos. Isso aqui ajuda demais, exatamente trazer essa tranquilidade ali, essa previsibilidade com esses contratos high grades, que foi o que eu falei. Quantidade de estados aqui são bem diversificados, pelo menos nos estados, eu acho muito bom. Quantidade de ativos, como eu citei, que são quase 40. Ter os dois segmentos eu não vejo problema, só que uma coisa que é bem importante destacar: o contrato ou os imóveis logísticos, geralmente ele tem um cap melhor que o de renda urbana. Se você for olhar na média aí, o cap do logístico é o próximo a 10, o de renda urbana geralmente é 8. As últimas aquisições do Gari, por exemplo, foi aqui nessa faixa de 8. Se você olha, por exemplo, o TRXF, que também tem imóveis aí de inquilinos ligado à parte de varejo, seja os fundos aí, não só o TRXF, mas os fundos que tem Carrefour, Grupo Mateus e por aí se vai, geralmente são cap ali na faixa de 8. Então o cap desses ativos são menores do que os de logístico. Em compensação, o logístico ele tende a dar um pouco mais de trabalho de ser vendido comparado a um renda urbano. O logístico geralmente ali é 200, 300 milhões, um renda urbano é 30, 40 milhões. Então a facilidade de giro de portfólio aumenta. Talvez por essa razão que o Gari acabou, a gestão acabou optando por sair de GALG para Gari, porque ele consegue manter contratos longos nos logísticos ali, com um bom cap, trazendo uma certa segurança para o investidor, e consegue ganhar no giro de portfólio dos de renda urbana, melhorando um pouco o dividendo ao longo do tempo. Porque se a gente olha hoje, Gari tem um dividendo bom, né? Você tem algo muito próximo a 1% ao mês, não é um patamar ruim, pelo menos na minha opinião. Bom, passando aqui esse breve resumo em relação ao fundo, aqui a gente tem também alguns detalhes que eles colocam, né, sobre os inquilinos, mas acho que todo mundo já conhece os inquilinos. Carrefour aqui, que representa 35%, BAT 22%, caiu por conta da última emissão de cotas, né, representação. Mateus, GPA, são basicamente os fundos de renda urbana, vem buscando bastante esses inquilinos. Isso aqui também é um ponto até bem relevante para você monitorar. Talvez você já tenha outro fundo de renda urbana dentro da carteira, ou um fundo que é 100% focado em renda urbana e já é bastante focado ali
Grupo Mateus, GPA ou Carrefour. Cuidado para você não ter, por exemplo, todo o seu portfólio, uma quantidade considerável do seu portfólio, em vários FIIs, mas alocado para os mesmos inquilinos, que de certa forma você não está diversificando. Você está diversificando código, mas não está diversificando inquilino. Então é até interessante se você tentar olhar o Gari, por exemplo, se você já tem ou está interessado, com algum outro fundo que tenha outros inquilinos na carteira, com estratégia um pouco diferente, que consequentemente você consegue evitar problemas de concentração, de inadimplência, de ter um problema em relação a esse inquilino. Aqui a gente tem um monte de loja. Uma coisa só que eu quero chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que na Lada eu sempre venho chamando a atenção, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o portfólio de logística, porque o portfólio de logística aqui tem um ponto bem importante, que é esse galpão logístico que tem vencimento em setembro de 2027, representa 21%, que é aqui para BAT, é o inquilino, o imóvel aqui de número 23, Cachoeirinha, localização. Então, esse imóvel aqui, eu acho que é o principal que a gente precisa monitorar em termos de vencimento dos contratos dentro do Gari. Os demais aí, especialmente renda urbana, é longo. Você vai ver aqui um monte de ativo, 2040 e lá vai fumaça. Então, são contratos muito longos. Esse ponto aqui de vencimento, eu não vejo problema. Agora, esse imóvel BAT tem sim, porque 2027 é logo ali, sendo que representa 21,7. Se esse inquilino se manter, um outro ponto bem importante é ver se o preço por metro quadrado que vai ser renegociado, o contrato vai ser o mesmo, porque geralmente no contrato atípico, como ele repassa mesmo a inflação anual, nem sempre os imóveis conseguem ter ali uma manutenção daquele preço. É bem comum você abrir um relatório gerencial e ver um gestor falando que foi feito, o contrato foi alongado, mas um preço menor. O mesmo pode valer, por exemplo, se a região se valorizou muito e como só foi repassada a inflação, o contrato pode ser melhor. Então, de qualquer forma, o BAT é sempre importante, é importante demais a gente monitorar, especialmente quando a gestão começar a trazer dentro dos relatórios alguma sinalização de que tem conversas ou que é um contrato que tem uma chance maior de se manter. Eu acho bastante provável, né, que o inquilino se mantenha, mas isso é apenas achismo meu. Não tem aqui nenhuma informação que eu tenha encontrado em relação a esse inquilino aqui. Então, aqui a gente tem o portfólio do fundo. Olhando assim, né, parece um portfólio bem diversificado, com esses dois segmentos, tendo esses contratos atípicos que facilitam, o giro de portfólio do renda urbana que eu citei, o logístico para trazer um pouco mais de segurança na renda. Mas deixo aqui já esse ponto de atenção em relação ao vencimento do BAT. Outro ponto, pessoal, que é muito importante a gente monitorar é em relação ao endividamento do Gari. Gari, para conseguir comprar todos esses imóveis, né, até para tentar crescer com a maior rapidez, o fundo buscou aí uma certa alavancagem. Focou especialmente nos de logístico, foi feito a alavancagem. Renda urbana também foi feito, um pouco mais recente. Aqui eles deixam um pouco sobre essa alavancagem. Essa alavancagem é importante a gente ficar atento porque ela tem um impacto de curto prazo dentro do patrimônio líquido dele. O valor patrimonial por cota, para quem monitora, especialmente quem acompanha aqui o canal Destaques do dia, de segunda a sexta, já viu aí diversas vezes mensal, eu sempre trago o informe e eu destaco ali essa parte do valor patrimonial. Se você pega no início de 25 o informe do Gari, ele tinha um valor patrimonial por cota mais próximo aos 9,30, 9,40. Hoje, se você for dar uma olhada, provavelmente você vai ver uma redução aí de uns 4, 5, 7%. Então o fundo tem essa redução ao longo do tempo, porque ele tem aí essa alavancagem, e essa alavancagem, embora eles colocam aqui CRIs casadas com contratos de aluguel atípicos e de longo prazo como lastro, o fundo ele tem um impacto em relação ao seu patrimônio, porque os imóveis eles são reavaliados anualmente, mas a dívida ela vai crescendo mensalmente, ela tem o seu impacto ali mensal, reajustados pela inflação. O imóvel, você tem a reavaliação do imóvel todo ano, o reajuste do aluguel acontece uma vez por ano, mas o impacto da dívida dele acontece mensal. Então, uma das principais razões que faz o valor patrimonial por cota do Gari se reduzir é exatamente essa parte do endividamento, porque a dívida ela vai crescendo ali de acordo com o IPCA. No ano seguinte a gente tem a reavaliação. E essa parte da reavaliação é importante demais, porque se os imóveis eles forem reavaliados acima da inflação,
ao longo do tempo o fundo vai acabar gerando um valor considerável para os seus investidores. Em compensação, se os imóveis forem reavaliados apenas a inflação ou especialmente abaixo da inflação, isso pode trazer uma certa destruição de valor no patrimônio líquido. A alavancagem, como seu próprio nome já diz, né, ela alavanca, seja para cima, seja para baixo. Então é necessário de fato poder ver esses imóveis tendo uma reavaliação positiva para compensar o custo dessa dívida. E falando em custo de dívida, aqui a gente tem um pouco mais de detalhes em relação as informações que eles deixam. Na última alavancagem, por exemplo, que eles fizeram, uma coisa que me incomodou, acho que eu não vou conseguir encontrar aqui para mostrar para vocês, mas eles já tinham destacado em um outro relatório o custo dessa dívida. Se você olhar no fato relevante da última aquisição de renda urbana, vai ver que eles compraram aqueles imóveis a uma alavancagem de IPCA mais 8,2, que é basicamente o cap da operação. Então é uma dívida que ela consome muito do resultado do imóvel ali, do que ele pode gerar ao longo do tempo para os seus investidores. Se o fundo não conseguir reduzir essa dívida ao longo do tempo, esses imóveis precisam ser muito bem reavaliados, porque senão a gente pode ter um certo descasamento ali na parte do patrimônio líquido. Então é um fundo que as taxas dos logísticos, dos imóveis logísticos que eles fizeram, até são taxas mais tranquilas, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, que aí é bem tranquilo mesmo, até abaixo de um título do governo hoje. Mas a última emissão de CRI que eles fizeram ali para poder adquirir renda urbana é uma taxa alta, é basicamente ali um pouco acima do cap. Então, para destravar valor com isso, eu acho que especialmente a gestão precisa ser ativa. Aqui a gente tem disponibilidades atuais, que olhando esse número é algo bem relevante. Disponibilidade de 521 milhões de reais, equivalente a 9 anos das obrigações do fundo, é muita coisa. Acho que até eles poderiam utilizar essa parte do caixa aí para poder investir em novos imóveis, para poder diversificar mais o portfólio, se possível até em novos inquilinos. E nós temos o patamar de alavancagem hoje de 26% em relação ao ativo líquido de suas disponibilidades. Então, o cronograma de dívida, eu vejo aí algo como bem tranquilo, porque é muito tempo mesmo que ele tem de dinheiro para poder fazer frente. A alavancagem já não é assim um número tão baixo, só que pelo menos a minha forma de ver, eu não tenho problema com o tamanho de alavancagem, eu tenho um problema com o cronograma da alavancagem, porque se tem muita coisa para pagar em um único ano e aquele ano o fundo não tem caixa, aí a situação pega. No caso aqui do GAR, a gente percebe 35, 50, 50, 40, 40, então não é uma dívida que ela tem um cronograma aí anual para pagar de valor muito considerável, mas o patamar mesmo de alavancagem, pegando a média de mercado, é alto. Você geralmente vê aí fundos com 15%, 12%, 10%, 20% já começa a chamar um pouco mais de atenção. A gestão já comentou até algumas vezes que tem um foco em manter uma alavancagem mais próxima ali a 15 a 20. Então a gente pode ver um giro de portfólio que seria bom para poder reduzir um pouco aí esse nível de alavancagem. Aqui eles deixam até um pouco mais sobre esse caixa dele, sobre onde é que está alocado, o que é que está gerando de retorno para os seus investidores. Qualquer coisa você pode dar até uma pausa, mas eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo do vídeo, e acredito que muito dessas informações aqui vocês já conhecem. Atualmente, o colchão de disponibilidades é capaz de fazer frente a quase 10 anos de obrigações de amortizações dos CRIs. Pelo fato das obrigações de alavancagem com CRIs acompanhar o prazo dos contratos de aluguéis de amortizações vão até 2047. A somatória de volume de obrigações de amortização até esta data de participação do GAR e das mesmas é de quase 1 bilhão de reais. Se a gente vê o fundo ficando ali no preço, no valor patrimonial por cota, muito provavelmente vem emissão. Se não vier emissão, o fundo tem caixa para poder fazer frente a esses 10 anos. E daqui para lá não é possível que a gestão não consiga vender nenhum imóvel. Outra coisa bem importante é a rentabilidade. A gente viu há pouco tempo a venda do imóvel BRF, que era um imóvel de logística, um contrato ali que valeria até quase 2050. Então essa venda destravou um ganho para o investidor na faixa ali de 50 centavos, que até o momento que eu estou gravando aqui o vídeo não teve impacto na renda. Aqui eles até destacam um pouco mais, guidance de dividendos na faixa ali de 8 a 9 centavos por cota. A gente pode ver em breve alguma melhora nesse provento, esse rendimento ficando mais próximo a 9 centavos, quando de fato esse valor dessa venda entrar no caixa ali, porque a venda foi feita,
uma parcela considerável do dinheiro que foi recebida já foi para fazer frente à dívida, porque foi comprado o imóvel com alavancagem. Quando vendeu o imóvel já zera a dívida. Então o dinheiro inicial que recebeu me parece que foi alocado especialmente ali para fazer frente a essa dívida. E a gente pode ver uma melhora futura, o que poderia destravar um pouco aí de valor para os seus investidores. Com essa renda, ou com os imóveis de renda urbana que tem um cap um pouco mais baixo, é um ponto para a gente ficar atento, porque o fundo precisa gerar ali, para mim, o principal valor da renda urbana seria venda de ativo. É comprar no atacado ali, como eles estão fazendo, compram 10, 15 imóveis e vão vendendo ali 1, 2 imóveis e já consegue gerar um valor. Eles já tinham falado algumas vezes de que tinham recebido propostas a vender um cap de 6,5. Eles compraram um cap de 8, venderam um cap de 6,5, destravaria valor para o investidor. Isso a gente precisa ver na prática, coisa que não está acontecendo. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos aqui do Gary 11. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que você puder complementar aí na sua opinião nos comentários, eu vou agradecer de coração. E não esquece de deixar o seu like, que é bem importante aqui para o crescimento do canal.